a nossa live de hoje. Hoje é uma live que eu vou falar, na verdade, eu não vou falar nada, eu vou responder. Eu vou responder as perguntas que vocês me fizerem. Então, hoje eu fiz essa live na terça-feira porque a semana passada eu não consegui entrar no Instagram, nem no Facebook. E como eu não consegui entrar nem no Instagram e nem no Facebook, então pronto, agora eu consegui entrar no Facebook. Então, eu fiz a gravação do vídeo e não dei oportunidade de ninguém fazer perguntas sobre o que eu tinha gravado. Então, o que eu fiz? Eu resolvi abrir essa live de hoje para a gente conversar sobre que dúvidas, que perguntas, né? A aula foi uma aula sobre namoro. Ensine a sua filha a proteger o espaço dela, né? A defender o espaço dela. Que esse é um tema que vem dentro daquela cartilha, que é uma cartilha que se chama Namoro Legal, e que um dos segundos itens, se eu não me engano, que ela prega nessa cartilha, é exatamente para a gente orientar os nossos filhos. Aí eu estou colocando, é uma cartilha feita para as meninas, mas aqui eu estou colocando os meninos também. Oi, Josimara. Que legal, que bom ver todos vocês aqui na live. Então, é uma cartilha que foi criada para as meninas, mas, na verdade, o que a gente vê é que não são só as meninas, né, que às vezes caem num relacionamento abusivo. Os meninos também. Então, eu recebi, inclusive, um e-mail, né, de uma mãe me agradecendo por ter feito essa aula e ter falado nesse assunto, porque no caso dela, era exatamente o filho dela que estava passando por uma situação onde ela estava percebendo que o que importava era só aquilo que a namorada decidia fazer, ou aquilo que a namorada queria fazer, ou aquilo que, né, que ela tinha em mente, e que ela percebia que seu filho estava muito ligada nessa vontade, né, da namorada, e que estava deixando a família de lado, estava deixando a família em segundo plano. Então, eu vou começar respondendo essa primeira pergunta. Quanto tempo, né, Josimara? Nunca mais a gente tinha se visto. Quer dizer, você me vê, mas eu não consigo te ver ainda. Mas, enfim. Então, eu vou começar respondendo a essa pergunta dessa mãe, mas vocês vão fazer o seguinte, à medida que eu vou falando, vocês vão colocando. Eu vou ter que ir parando, olhando qual foi a pergunta que vocês colocaram, mas live é isso mesmo, né? A gente está ao vivo para a gente conversar. Então, sem formalidades. Eu vou começar, então, por essa colocação dessa mãe, e que ela traz exatamente, né, essa conduta do filho dela. E eu fiquei aqui pensando, né, que necessidade da gente deixa de ser atendida quando a gente se sente em segundo plano? Porque uma das coisas que a gente precisa olhar quando a nossa filha ou o nosso filho estão vivendo um relacionamento, que é um relacionamento que o que conta é só a vontade do namorado ou a vontade da namorada, a gente precisa prestar atenção, primeiro, como é que está essa relação entre eles? Como é que ele ou ela está se sentindo nessa relação? É algo que, de fato, é muito pesado, ou a gente que está enciumada e que está vendo que está acontecendo... a gente está vendo que o que está acontecendo nos parece algo que é abusivo, mas que, na verdade, pode não ser. Então, o primeiro ponto é a gente olhar como é que está a nossa filha ou o nosso filho nessa condição. Ou seja, ele está feliz? Ela está feliz? Ou você percebe que há uma tristeza? Como é que esse namorado ou essa namorada está tratando esse nosso filho ou essa nossa filha? Ela o trata bem? Ela o trata com carinho? Ela o trata de um jeito que o deixa feliz?
ou você percebe que existe uma certa tristeza, né, nessa relação dele com uma certa tristeza nessa relação dele com essa namorada. Você vê que está algo pesado. Se tiver pesado, gente, tem que sentar e tem que conversar. O ideal mesmo é que essa conversa ela aconteça até antes dos nossos filhos namorarem. Mas se você percebe que a situação está pesada, que teu filho ou tua filha está sofrendo, que ele não está conseguindo ter força para poder estabelecer o limite dele, estabelecer o espaço dele, senta e dá essa força. Não chega criticando, não chega dizendo, falando mal da namorada ou falando mal do namorado, porque a gente não pode esquecer que essas pessoas, elas são pessoas especiais na vida deles. A gente se apaixona, e quando a gente se apaixona, a pessoa por quem a gente se apaixona, ela é uma pessoa muito especial. Então, se a gente chegar trombando com ela, ou seja, indo contra aquela relação, a gente vai afastar o nosso filho da gente. Então, a minha sugestão aqui é que a gente experimente não chegar trombando, mas a gente chegar dizendo que está percebendo que ele está triste, ou percebendo que ela está triste, ou percebendo que ela ou ele não participa mais das atividades, ou que deixou de fazer coisas que antes fazia e que era tão importante para ele ou para ela fazer. Então, o que a gente traz é uma observação, em cima dessa observação a gente pergunta, o que está acontecendo? Você está feliz sem fazer isso? E aí a gente começa a introduzir, né, esse tema. Porque se você chegar trombando com o namorado ou com a namorada, ele nem vai querer ouvir, ela nem vai querer ouvir. Portanto, é importante que a gente chegue notificando, mostrando a nossa observação. A gente está observando esse sentimento ou essa conduta. E, a partir daí, a gente, então, começar a desencadear essa conversa. Mas, se, por exemplo, a questão não é que ele está sendo maltratado ou ela esteja sendo maltratada, mas que, de fato, estar com o namorado ou com a namorada se tornou uma situação muito mais importante do que estar com a mãe, ou do que estar com o pai, do que estar com a família. É importante que a gente também faça uma conversa mesmo nesse sentido, porque aí a gente chama esse filho ou essa filha e conta da nossa necessidade, porque aí não é ele que está sofrendo, quem está sofrendo somos nós. Nós é que sofremos com a ausência. E ele ou ela não se apercebe que essa ausência, amanhã ou depois, pode fazê-los sofrer. Então, é importante que a gente traga, sim, eles para essa conversa, para que eles nos deem a importância, né, que a gente está sentindo, não está recebendo, e dizer claramente, ó, filho, estou muito triste, porque eu percebo que eu não tenho mais importância. Eu percebo que a minha necessidade, né, de ser importante, não é que eu não tenho mais importância, é que a minha necessidade de ser importante na sua vida não está sendo atendida. E eu gostaria de me sentir importante na sua vida. Como é que a gente pode fazer para negociar, né, e equacionar essa história de tal forma que a mãe não fique tão deixada de lado, né, que a gente não se sinta tão trocada? Porque, na verdade, é esse o sentimento, é um sentimento de ter sido rejeitada, de ter sido trocada mesmo, né? Rejeitada, preterida. E esse sentimento para a gente que é mãe e que a gente achava, né, que o amor que a gente tem pelos nossos filhos, um amor que chega a ser um amor incondicional, esse amor jamais seria trocado pelo amor de ninguém. E não é uma questão de troca, na verdade, é uma questão de situações diferentes. O amor que ele tem pela mãe continua sendo o mesmo amor. Só que esse amor que ele tem pela namorada é um amor muito mais interessante, né? Diga-se de passagem. É um amor muito mais divertido, se essa é uma relação divertida, se essa é uma relação que está fazendo bem
tanto para ele quanto para ela. Então, essa era uma das perguntas que chegou aqui para mim. Não vi chegar nenhuma outra pergunta. Pelo menos não aqui agora, né, no Instagram. Eu vou, então, responder uma outra pergunta que as minhas mães do grupo Conversa com Mães, lá do WhatsApp, né, deixou, e eu fiquei, então, de responder para elas por aqui. Então, é de uma mãe que ela viu no celular da filha que ela estava pegando, ou seja, que ela estava trocando, né, na conversa com esse namorado, eles estavam numa conversa, como ela chamou de uma conversa caliente, ou seja, trocando falas eróticas, provavelmente, né? Ou seja, calientes, e que ela achou aquilo um pouco... Ela disse que nem tão chocada, mas ela ficou muito mais chocada porque ela tentou conversar sobre essa conversa dela com o namorado e também tentou conversar sobre um problema que tinha acontecido na escola e também sobre alguns vídeos que ela estava assistindo, né, pelo YouTube. E nessa tentativa dela, ela não conseguiu que a filha conversasse com ela, que a filha só dizia que estava tudo bem, e ela ficou muito triste porque ela não conseguiu conversar, ou seja, não conseguiu que a filha conversasse com ela. E eu acredito que a pergunta dela, ela não deixou explicitamente uma pergunta, mas pela colocação dela, eu estou deduzindo que a pergunta dela é: por quê que a sua filha não quis conversar? Por que ela não conseguiu que a filha conversasse e colocasse, né, se ela estava com alguma dificuldade? Para a gente conversar com os nossos filhos, principalmente conversar sobre sexualidade, porque tudo vai depender de como a gente vem tratando a sexualidade dos nossos filhos desde quando eles são pequenininhos. Então, a forma como a gente trata a sexualidade deles desde quando eles são pequenos, de uma certa forma, vai definindo para eles ao longo da sua vida como é que essa mãe ou esse pai ou essa pessoa que cuida dele ou dela lida com a sexualidade delas. E para a gente poder conversar sobre sexualidade, porque falar de sexualidade é falar de intimidade. E se essa intimidade é uma intimidade que não se costuma conversar em casa, ou é a primeira vez que essa mãe está tentando puxar esse tipo de assunto, o que vai acontecer? Pode acontecer que a sua filha ela possa ter receio, né? Se isso não é um hábito, se essa é uma primeira vez que vocês estão conversando, ela pode ter receio de o que a minha mãe vai fazer com o que eu disser para ela. Será que a minha mãe vai aguentar ouvir o que eu tenho para dizer a respeito do que eu penso de sexualidade? Será que a minha mãe vai conseguir me dar o suporte que eu de fato preciso? Ou seja, várias questões podem chegar, né, na cabecinha da nossa filha, que vai fazer com que ela tenha o quê? Desconfiança em conseguir conversar com a gente. Então, conversar sobre sexualidade é um processo, não é do dia para a noite. Não basta eu, como mãe, querer conversar com a minha filha ou com meu filho. Se eu nunca conversei sobre um assunto que é íntimo e que ela não sabe, e se eu, ao longo da vida, sempre tratei a sexualidade com muita cerimônia, ou com muita tradição, ou se eu não tive, se eu tinha vergonha, se eu tinha medo, se eu não conseguia abrir essa conversa, ela provavelmente vai se sentir insegura em abrir essa conversa, né, assim de cara, só porque a mãe quis conversar com ela. Então, é provável, essa é uma atitude natural, ou seja, ela se trancar, ela primeiro vai observar, mas isso não é motivo para você desistir. Isso é motivo para você continuar a insistir nessa conversa, mas insistir de uma forma gradual. Não dá para a gente insistir, ficar insistindo e sendo chata, porque quanto mais a gente insiste, mais ela vai se trancar.
o que a gente precisa é dar provas para essa nossa filha, ou seja, quando eu digo dar provas, é assim, é demonstrar para essa nossa filha que ela pode confiar na gente, que aquilo que ela me disser, eu vou ter condições de ouvir. E para isso, eu vou ter que ir trazendo esse assunto nas conversas em casa, trazendo o que eu penso, como eu lido, como eu, sabe, o que eu faria numa situação, se, sei lá, traz aí umas histórias que acontecem em novela, que acontecem em filme, que os noticiários estão todos os dias, né, colocando, falando de feminicídio, falando de relacionamento abusivo, falando de abuso sexual, falando de coisas que tem tudo a ver, né, com essa nossa conversa com os nossos filhos, e gradativamente a gente vai trazendo esses assuntos para que ela vá criando confiança até que ela consiga falar. Porque uma das táticas, né, que eu ensino, inclusive, no meu curso Papo Firme, é exatamente da gente não confrontar os nossos filhos. A gente não ir direto. E aí, como é que você fez isso? Você já transou? Você está feliz? Seu namorado fala de uma forma abusiva com você? Se a gente for de cara, sem antes ter uma preparação, um espaço e uma confiança já desenvolvida para mãe e filha conversar sobre esse tema, aí essa conversa, esse diálogo fica mais difícil. Então, é importante que a gente faça as nossas filhas perceberem que eu não estou querendo saber disso para brigar com ela, ou para puni-la, ou para, sabe, para deixá-la constrangida. Não, é importante que elas tenham confiança que aquilo que ela vai nos dizer, nós vamos dar um suporte e atender com uma determinada empatia, a ponto de dar a ela um retorno que pode fazer, sim, ela aprender e levar esse conhecimento para a vida dela. A Leia está colocando aqui que quando o menino se aproxima de sua filha, somente para ficar, sem compromisso, e ela quer namoro sério. Você quer saber como que ela deve agir, se ele quer só ficar e ela quer namoro sério? É isso, Leia? Eu preciso entender melhor a sua pergunta. Enquanto você posta aqui para mim o que exatamente, se é isso que eu te perguntei, eu vou então. E se vocês quiserem comentar essas duas perguntas, né, que eu já comentei aqui, que eu já respondi, podem ficar à vontade. Então eu vou responder primeiro a essas outras perguntas. Isso, a Leia já colocou que é isso. Eu vou responder a da Leia, porque senão eu vou misturando aqui com as outras e eu acabo... legal, Leia. E eu acabo depois esquecendo o que foi que a Leia perguntou, né? Porque vai entrando uma história na outra e com isso eu acabo perdendo o acesso aqui pelo Instagram, porque vai subindo, né, as perguntas, eu vou perdendo o acesso. E as outras eu tenho aqui, ó, no meu caderninho aqui, no meu papel, para eu não esquecer. Bom, Leia, uma vez um psiquiatra colocou numa palestra que eu assisti e eu achei muito interessante. Quando o objetivo de uma relação não é igual para ambos, né, ou seja, para o casal, essa relação não vai dar certo. Se ela quer um compromisso sério e o menino só quer ficar, os objetivos aí já estão desencontrados. Então, o que ela tem que fazer é conversar com esse garoto, né, para saber se há alguma possibilidade de se estabelecer esse relacionamento dentro das expectativas que ela tem. Agora, o que a gente precisa entender um pouco é o que significa esse ficar e esse namoro. E que idade, né, tem a sua filha. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que se ela é muito novinha, ou seja, se ela tem menos de 13 anos, ou mesmo que ela tenha mais de 13 anos, mas ela é muito inexperiente, o que vai acontecer muitas vezes é que hoje
o namorar se tornou um jeito de se relacionar que é muito intenso. Ele é tão intenso que ele mais parece quase que um casamento, né? Porque o menino sai da escola com a namorada, vai para a casa da namorada, ou ela vai para a casa do namorado. Ela tem 15 anos e ele tem 18 anos. Já estão mais maduros, Já dá para eles pensarem em ter esse tipo de conversa. Então, às vezes, né, mas como eu falei, às vezes pode ter idade, mas o fato de ter idade não necessariamente significa que eles estão prontos para namorar. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de namoro que é estabelecido, e hoje em dia esse namoro ele está cada vez mais intenso, um convívio muito, muito grande, né? Ou seja, eu costumo dizer, né, que quando, por exemplo, eu era adolescente, até pegar na mão levava um tempo, depois até dar um beijo levava outro tempo, até você começar a ter algumas carícias. Muitas vezes já tinha anos de namoro e para depois vir a ter, então, um relacionamento mais íntimo. E hoje, o que a gente vê acontecer? Com essa intimidade, essa privacidade e essa intensidade que existe, que está acontecendo, né, para se namorar, muitas vezes o menino ou a menina ela não se sente pronta para assumir esse tipo de convivência tão intensa num relacionamento. Então é muito importante que ela deixe claro para ele como é que ela quer esse namoro, né? E que ele deixe claro como é que ele teria condições de dar conta desse namoro e eles estabeleçam as regras de convivência entre eles. Porque se ela não colocar essas regras de convivência e ele não colocar as deles, eles não vão poder, né, ter um encontro, né, ou seja, conviver dentro de uma situação que seja boa tanto para ele quanto para ela. E aí essa relação pode ser uma relação que não dê certo, né? Que já começar sem dar certo. Para ela dar certo, é bom que eles entrem num acordo, que eles entrem numa conversa que os ajude, né, a encontrar um jeito de ambos se sentirem felizes nesse relacionamento. Enquanto não chega outra pergunta aqui pelo Instagram e nem pelo Facebook. Facebook, tem pessoas também aqui me assistindo, mas estão bem quietinhas, né? Também não estão colocando nada. Eu aguardo aqui. Muito bom. Então, a gente tem aqui uma outra pergunta, que é de uma mãe que a filha dela tem 13 anos. E a menina está super vaidosa, ela só quer saber de se enfeitar, e o interesse pelos meninos tomou conta do pedaço. Quer dizer, não é nem que ela tenha um namorado e esse namorado é quem está tirando a atenção dela e fazendo com que ela não participe de outras atividades. Mas, segundo essa mãe, a atenção dela e o interesse dela em paquerar, em estar junto com o grupo, né, provavelmente para se interessar pelos meninos, é tão grande que ela, segundo a mãe, está inclusive afetando o seu desempenho na escola. Está afetando o seu desempenho na escola. Então, olha, agora eu bati aqui no tripé. Todo comportamento que acaba prejudicando algum tipo de necessidade que a gente tenha, como, por exemplo, de estudar, né? Então é importante que a gente dê uma atenção. Claro, a gente não precisa entrar em pânico por causa disso, porque, afinal de contas, aos 13 anos, é natural que essa menina se torne vaidosa, é natural que essa menina queira se enfeitar, é natural que ela se interesse pelos meninos, é natural que ela queira namorar, que ela queira ficar. Por quê? Porque os hormônios estão ali a 1000 por hora, né? Ou seja, ela com 13 anos de idade provavelmente já deve ter menstruado e já deve ter quase que completado, né, o seu desenvolvimento físico, porque a menina acaba se desenvolvendo bem mais cedo do que os meninos. Claro, isso não significa que ela esteja pronta para ser dona do nariz dela, como diria o outro, mas ela já está
pronta para sim se interessar pelo outro, pronta para sim querer namorar, querer ficar, enfim, fazer o que ela está fazendo. E essa mãe diz que ela está tão desesperada que ela, sabe, que ela está se sentindo totalmente perdida, que ela só faz brigar com a filha. Então, mãe, a primeira coisa que eu te digo, eu sei que é difícil, eu sei que a gente perde as estribeiras, eu sei que tem horas que a gente tem vontade de nem ser, mas a gente não pode fazer isso, porque quando você perde, né, o controle de você mesma e quando você começa a brigar, o que acaba acontecendo? Quando a gente briga, a gente tromba com ela. E quando você tromba com a sua filha, aí não há acordo, aí não há como a gente negociar. Resultado, você se estressa, acaba lançando mão não da sua autoridade, mas sim do seu autoritarismo. E com o autoritarismo, em vez de você conseguir ganhar sua filha para você e conseguir negociar com ela aquilo que você julga que é importante e que seria melhor, né, para a vida dela, ou pelo menos que você acha que seria melhor para a vida dela, o que vai acontecer? Ela não escuta, ela não dá ouvidos, ela simplesmente deleta. E isso é muito ruim, porque nem você ganha e nem ela ganha. Ela vai até fazer determinadas coisas porque você usou da sua força e da sua autoridade para poder conseguir que ela fizesse aquilo. Mas não porque ela olhou e disse, puxa vida, minha mãe tem razão, eu preciso olhar melhor para os meus estudos e passar a estudar, passar a se concentrar. Claro, esse é um momento que tem tanta coisa acontecendo que se a gente puser o foco só no fato de que essa garota não tá se concentrando para o estudo, né? E você já chegar acusando ela porque ela não está se concentrando com o estudo, isso vai fazer com que você faça um julgamento e quando a gente é julgado, qual é a reação da gente? É a gente simplesmente revidar essa reação também achando ruim e se colocando de um jeito que não é um jeito mais agradável da gente conversar com os nossos filhos. Então, a minha sugestão aqui é que você experimente zerar essa conversa com a tua filha. Do tipo, vem cá, filha, senta no meu colo, tô carente, tô precisando que você, sabe, tô precisando do teu carinho, tô precisando da sua atenção, tô precisando lhe ouvir para que eu possa lhe ajudar e me ajudar. Então, é importante que a gente traga a nossa filha pra gente. Põe ela no colo, abraça, beija, para de criticar, porque na cabeça dela tem tanta coisa acontecendo nesse momento que não é só por causa do interesse pelos meninos, mas são muitas outras coisas que estão acontecendo. Vocês vão ver, por exemplo, eu já gravei aí alguns vídeos que eu falo, né, do que está acontecendo na adolescência, que é uma etapa onde amadurece a questão, o aspecto cognitivo, o aspecto social, psicoemocional e físico. Então, são 4 aspectos interagindo no mesmo momento, mudando um monte de coisa com uma rapidez muito grande. E esse momento, tudo que a nossa filha não precisa, embora eu sei o quanto é difícil a gente se conter, mas muitas vezes, tudo que ela não precisa, deixa eu completar minha frase, é que a gente brigue com ela. Se a gente, em vez de brigar, a gente conseguisse entender o que está acontecendo na adolescência. Por que essa menina ela age dessa forma? O que ela está fazendo e o que de fato ela está sentindo, para que a gente possa, então, ajudá-la, para que a gente possa, com a nossa maturidade, com a nossa caminhada, que é muito mais longa do que a dela, poder ajudá-la a enxergar coisas que ela, por estar com tanta novidade na cabeça, inclusive esse interesse pelo garoto, né, interesse por outra pessoa, que ocupa mesmo um espaço muito grande na cabeça do adolescente. Se a gente fizer um retrocesso na nossa vida, um retrocesso não, um retrocesso mental, né, para a gente ver lá como é que a gente era na adolescência. Faz esse exercício.
Ai, deixa eu ver aqui que passou uma pergunta e eu não vi. Ah, não foi pergunta. Então, se a gente lembrar como que a gente era nessa idade, a gente vai lembrar que tinha muitas... Era muito intenso ser adolescente. Ser adolescente é um momento de muita intensidade. Portanto, se a gente aprende, né, se a gente tem um diálogo desde quando eles são crianças, por isso que eu insisto tanto, não é na adolescência que a gente descomplica a adolescência, é a gente cuidando desde quando eles são pequenos, nesse canal de comunicação aberto, aonde eu consigo, em vez de já vir criticando e brigando, a gente sentar e procurar saber o que está acontecendo, por que dessa dificuldade, por que não está conseguindo ir melhor na escola? Porque se a gente já dá o diagnóstico, já diz o que foi que aconteceu, o outro só fica bravo e não conversa com a gente, não coloca de fato quais são as suas necessidades que a gente pode atender e que pode melhorar a vida dela, né? E melhorar a nossa também, porque a gente fica estressado, brigando o tempo inteiro e brigar não leva a nada, absolutamente a nada, né? Porque a gente briga, só deixa os nossos filhos com medo e não ajuda nossos filhos a entender o que é que está acontecendo. Porque o que ajuda é a gente saber o que está acontecendo, explicar para ele o porquê que aquelas coisas acontecem na vida, né? Para eles entenderem a causa, por que ela precisa estudar, por que ela precisa estar na escola. E, ao mesmo tempo, né, que a gente explica, a gente ouvir o que eles têm para nos dizer. Porque é dessa forma que a gente consegue se conectar com os nossos filhos e a gente se fazer ouvida. Ah, mas aí ela não quer de jeito nenhum. Bom, se estudar é um valor, como eu imagino que é para você, que é mãe, e aí eu lembro da educação da minha mãe. Ou seja, não tem negociação, ou seja, vai para a escola. Agora, claro, para ela estudar, ela precisa querer aprender. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. De que forma a gente pode ajudá-la a ir melhor na escola quando isso acontece. E não já ir direto nesse julgamento. Entenda que esse é um momento que a sua filha precisa de você e que muitas coisas, muitas novidades, muitas alterações no corpo, na mente, na aprendizagem, tudo isso está acontecendo nesse momento. Portanto, a minha sugestão é: se informa mais sobre a adolescência, lê mais sobre como é que o adolescente pensa, como é que ele age. Tem uma série de vídeos meus que já estão publicados aí no YouTube, que eu trago bastante esse assunto, esse tema sobre a adolescência. Como que eles se comportam na adolescência, por que que isso acontece e como que a gente pode ajudá-los a se ver melhor, porque muitas vezes a ideia que eles têm deles mesmos é muito diferente daquilo que de fato eles são. E com a nossa ajuda e não com o nosso julgamento, eles vão poder melhorar, né? Vão poder se ver melhor, vão poder até ir bem melhor na escola. E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes na escola, que a gente às vezes pensa que quando a garota ou o garoto entra na puberdade, eles já sabem de tudo, e muitas vezes eles não sabem. Às vezes tem alguma questão que está acontecendo com eles que tira a concentração. Principalmente quando se está apaixonado, né? Que a gente sabe que sonha acordado e etc. Então, a gente entender, dizer, ó, eu entendo que isso acontece, mas vamos fazer um esforço, vamos prestar atenção. Lembra na hora que você estiver, né, fugindo da aula mentalmente para você voltar para a aula e, com isso, despertar nessa menina a motivação para ela querer aprender com o que está acontecendo na escola. Não é fácil, mas é possível. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar aí algum comentário, fiquem à vontade, tá? Muito bem. Temos, então, uma outra pergunta, e aqui é a última pergunta que eu tenho comigo,
que é de uma professora. Aliás, ela foi a primeira a entrar nessa live, eu espero que ela ainda esteja aí. Se você ainda estiver aí, levanta aí a sua mãozinha, põe aí uma acenada. Mas, de qualquer forma, se você não conseguiu ficar até o final, depois eu vou disponibilizar essa live, tanto no Face quanto no YouTube, e aí você vai poder ver a sua resposta. Ela me perguntou, ela me disse que ela era uma professora de alunos de 5 a 8 anos de idade e que vem observando na escola dela que as crianças nessa faixa etária, elas querem se beijar, que elas estão beijando uma na boca das outras e que são de pessoas do seu mesmo gênero e que elas estão achando bom fazer isso. E que ela, então, quer saber como proceder, se é isso mesmo e como proceder. Bom, que ela diz que lá tem uma psicóloga, mas como a psicóloga não se sente preparada para lidar com esse tipo de situação, ela não tem tomado uma iniciativa. A minha resposta é a seguinte: primeiro, beijar na boca não é coisa de criança. Não importa nem se ela está beijando de um outro sexo, do mesmo sexo, ou seja, o fato de beijar na boca não é uma coisa de criança. Beijar na boca quando é um selinho, que é uma brincadeira, ou é um gesto, né, que faz parte daquele núcleo familiar, ou seja, uma cultura daquela família, dar um selinho, né? Tudo bem. A criança, ela está habituada e ela sabe que aquilo faz parte, né, do relacionamento dela. Não é um beijo com o intuito de beijar o outro para fazer uma carícia no outro, né, com uma intenção sexual. É um beijo de cumprimento. Agora, beijar na boca, primeiro, eu digo que não é de criança, porque criança não tem essa intenção sexual de querer beijar o outro na boca, da mesma forma que tem um adolescente ou tem um adulto. A intenção da criança é uma intenção de curiosidade, de imitação ou de brincadeira, né? Porque ela viu e aí ela vai e brinca, ou seja, ela está ali de experimentação, mas não existe ainda uma intenção. E mais, nessa faixa etária, essa criança, ela ainda não tem o desenvolvimento da sua orientação sexual, ou seja, se a pessoa para quem ela vai depositar o seu interesse sexual mais adiante, se será para uma pessoa do seu mesmo sexo ou para alguém do sexo oposto. Nessa idade, essa criança, a intenção sexual dela é uma intenção fortuita, é uma intenção de brincadeira, é uma intenção de curiosidade, de sensação, não a mesma que é de alguém que está na adolescência ou que está na fase adulta. Aí sim, a gente tem uma intenção na fase adulta e na adolescência, quando um garoto ou uma garota beija alguém que seja do seu mesmo sexo, não dá para a gente dizer que essa pessoa seja homossexual, mas ela está tendo um comportamento homossexual. Ela é quem vai poder dizer se esse beijo que ela deu, porque às vezes a gente vai ver hoje acontecer experimentações também na adolescência. Agora, se ela beijou aquela pessoa porque aquela pessoa era menina e ela é uma menina, ou ela é um menino e beijou aquele menino porque ele é um homem, então essa daí é uma pessoa que se considera homossexual, porque a quem ela deposita a sua intenção sexual, o seu desejo sexual é para alguém do seu mesmo sexo. É diferente quando você tem a intenção para alguém de um sexo oposto, porque aí o seu interesse aí é heterossexual, ou seja, você tem um interesse sexual por alguém que não é do seu mesmo sexo. Então, o que eu diria é o seguinte, é conversar com o que você teria que fazer? Primeiro, conversar com essas meninas e dizer, olha, beijo na boca não é coisa de menina com menina, não é coisa de criança. Agora, se mais adiante, se essa menina, né, tem uma intenção de beijar outra menina, ou a intenção de menino beijar outro menino, isso é uma questão de normas da escola. Tem escolas que não permitem que os seus adolescentes se beijem na boca. Não importa se esse adolescente é do mesmo sexo ou do sexo oposto. Tudo depende de quais são as regras de comportamento que aquela instituição estabeleceu para que haja uma convivência
entre todos de uma forma agradável. Então, a escola é quem define como é que ela quer que aconteça esse tipo de relacionamento. Agora, nessa idade, com 5, 8 anos de idade, beijo na boca não é coisa de criança. Então, eu oriento que essa escola converse com essas meninas para dizer que não é para se beijar na boca, né? Porque se você permite, você dá determinada permissão, você tem que arcar, né, com o que vai acontecer. Se você está achando que permitindo, você está fazendo essa menina feliz, que ela sabe o que ela está fazendo, eu diria que ela está fazendo uma brincadeira de imitação, ou então ela está fazendo ali, tendo ali uma curiosidade apenas. Tudo vai depender de como vocês vão ver. Agora, essa coisa de estimular o beijo é uma questão erótica, ou seja, é uma carícia erótica, e que não vale a pena ser estimulada na idade em que elas estão. Então, é coisa de adolescente, é coisa de adulto, e que naquele momento não é momento para elas estarem se beijando. Então, eu acredito que essa seja uma conduta que pode ser mais adequada, dada a intenção que existe nessa faixa etária. Então, essa é a orientação que eu tenho para deixar aqui para você, nesse sentido, com relação à questão das meninas estarem se beijando. Bom, então eu fico por aqui e a gente volta a conversar a qualquer hora pelas minhas lives. Eu aviso vocês, tá bom? Obrigada aí pela participação de vocês e até um próximo dia. Tchau.